Pensa só, como é que uma guerra, num continente distante, pode de repente escancarar a fragilidade de como o mundo inteiro se alimenta? E mais, o que a resposta para essa crise alimentar pode nos ensinar sobre a resiliência da mente humana no meio de um conflito? Parece desconectado, né? Mas vamos ver que tem tudo a ver. Já são 4 anos de guerra na Ucrânia. E esse marco é um momento para a gente tentar entender os efeitos profundos em cascata que isso tudo causou. Porque não é só um conflito regional, de jeito nenhum. É um evento que está redesenhando o nosso mundo de um jeito que a gente ainda está começando a entender. Essa citação da CNN Brasil define perfeitamente. É uma evolução sísmica. A guerra funcionou como um catalisador para uma mudança gigantesca, que forçou todo mundo a reavaliar tudo, desde alianças militares até as cadeias de produção que nos mantêm de pé. Então, vamos começar a explorar como esse conflito foi um verdadeiro choque para os nossos sistemas globais. Um choque que revelou umas rachaduras que, olha, já estavam lá, mas que muita gente preferia não ver. 4 anos. É tempo mais do que suficiente para as ondas de choque iniciais se tornarem tremores constantes. E são esses tremores que mostraram as vulnerabilidades do sistema. E elas vão muito, mas muito além do campo de batalha. E o primeiro grande sistema que começou a mostrar cansaço, a dar sinal de alerta, foi o nosso sistema alimentar. A guerra expôs fragilidades que mostram o quão precária é a forma como a gente alimenta o planeta. De repente, foi como se o mundo todo acordasse para um problema. Navios de grãos bloqueados no Mar Negro, falta de fertilizantes, preços disparando, ficou óbvio o quão quebradiços os nossos sistemas alimentares tinham se tornado, dependendo de pouquíssimas regiões e rotas de transporte. Essa citação aqui vai direto ao ponto. Um relatório do IPES Food argumenta que o modelo que a gente usa, focado na eficiência de grandes corporações, na verdade cria instabilidade. Não é um sistema feito para ser resiliente, entende? Ele é feito para dar lucro quando tá tudo bem. E aqui a gente vê o contraste bem claro. De um lado, o sistema global, gigantesco, complexo e, como vimos, bem frágil. Do outro, um sistema muito mais antigo e robusto, os mercados territoriais. Eles são locais, diversos e, como a crise mostrou, incrivelmente adaptáveis. Então, em vez de focar só no que quebrou, vamos dar uma olhada numa solução poderosa que já existe, que já funciona e numa escala muito mais humana. Mercados territoriais é um nome técnico para essa teia de sistemas alimentares locais. Pensa na feira livre do bairro, na agricultura urbana, nas cooperativas de produtores. São essas redes que, na verdade, alimentam a maior parte do mundo, mesmo que não recebam tanta atenção ou investimento. Olha, essa imagem captura perfeitamente a energia desses lugares. Eles não são só um lugar para comprar comida. São centros da comunidade, são espaços de troca cultural e, claro, são um motor da economia de muita região por aí. E agora, se segura nesse número, porque ele é impressionante. Mais de 70%. É isso mesmo, são os pequenos produtores que alimentam mais de 70% da população mundial. E o detalhe mais incrível, eles fazem isso usando menos de 1/3 dos recursos agrícolas. Isso mostra onde é que está a verdadeira eficiência e resiliência, não é? E os benefícios vão muito além de simplesmente botar comida na mesa. Esses sistemas fortalecem a economia local, protegem a biodiversidade, mantêm vivas as culturas alimentares e, como a gente viu na pandemia e agora na guerra, eles se adaptam a crises de um jeito que as cadeias globais simplesmente não conseguem. Agora vamos ampliar um pouco esse tema da resiliência. Porque essa mesma dinâmica de sistemas grandes e frágeis contra redes locais e fortes não vale só para comida. Ela se aplica também ao custo psicológico da violência política. A mesmíssima guerra que abalou nosso sistema alimentar está causando um trauma profundo e duradouro nas pessoas. A fragilidade que a gente viu nos sistemas globais é um espelho da vulnerabilidade da mente humana diante de uma violência que não para. Pesquisas na área de saúde mental mostram que o trauma político não é só uma condição médica individual como o transtorno de estresse pós-traumático. Não, é uma ferida coletiva. Ela danifica a confiança, os laços comunitários, o próprio tecido que une uma sociedade. O depoimento dessa oficial ucraniana é de uma força incrível. Ele captura um esgotamento sem fim, sabe? A sensação de estar preso num ciclo que nunca termina e que vai desgastando a alma. Não é um único evento traumático, é uma pressão constante, esmagadora. E para os civis, como a Yulia, o que fica é uma ansiedade e uma incerteza profundas. A realidade deles pode virar de cabeça para baixo de um dia para o outro. Essa perda de controle sobre a própria vida, sobre o futuro, é uma fonte imensa de sofrimento psicológico. E aqui a gente chega no ponto crucial.
Da mesma forma que as cadeias globais de alimentos falharam, os modelos de saúde mental importados, meio tamanho único, muitas vezes não dão conta do trauma coletivo. A verdadeira cura e a resiliência, tanto para os sistemas alimentares quanto para as pessoas, vem da base, de dentro das próprias comunidades. E quando a gente junta todas essas pontas, a guerra, a comida e o trauma, um padrão bem claro começa a aparecer sobre onde a gente pode encontrar força e resiliência de verdade nesse nosso mundo cada vez mais instável. Essa é a grande lição. Seja na agricultura ou na saúde mental, a crise na Ucrânia expôs uma tensão fundamental. A gente colocou nossa fé em sistemas globais gigantescos, mas foram as redes locais, menores e mais ágeis que mostraram a verdadeira capacidade de resistir, se adaptar e seguir em frente. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. Diante dos próximos choques que inevitavelmente virão, sejam conflitos, pandemias ou crises climáticas, para onde a gente deveria direcionar nossos recursos, nossa energia? Para construir sistemas globais ainda maiores e mais complexos ou para fortalecer as comunidades resilientes que já estão nos sustentando?